2015, a Justiça brasileira começou a realizar as audiências de custódia. Pessoas presas em flagrante são apresentadas a um juiz no prazo máximo de 24 horas. Ele poderá manter a prisão preventiva, soltar o preso mediante fiança ou alguma medida cautelar, ou até mesmo relaxar a prisão se constatar que houve ilegalidade no ato. Para o Conselho Nacional de Justiça, essa é uma medida essencial para diminuir o número de presos provisórios no país. Hoje, 40% dos mais de 600 mil presos no Brasil ainda não foram julgados. Mas a audiência de custódia tem ainda um importante papel de garantia de direitos dos presos. Apesar de previstas em acordos internacionais dos quais o país é signatário há décadas, as audiências de custódia demoraram a ser implementadas e ainda despertam questionamentos entre os atores do sistema penal. Por tudo isso, esse foi o tema que escolhemos para iniciar nossa série do Ponto de Vista sobre as novidades que já estão mudando a justiça brasileira. Entre as diversas entidades da sociedade civil que lutaram pela sua entrada no sistema de justiça brasileiro está o Instituto de Defesa do Direito de Defesa. O IDDD também acompanhou de perto o primeiro ano da realização das audiências em São Paulo. Nós conversamos sobre os resultados dessa pesquisa e sobre as prisões preventivas no Brasil com o coordenador desse projeto, o advogado Hugo Leonardo. Criminalista, Leonardo foi conselheiro do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão do Ministério da Justiça. É membro da Comissão de Estudos de Direito Penal da OAB São Paulo, além de contribuir para publicações de diversas áreas sobre direito penal. Doutor Hugo Leonardo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu gostaria de começar perguntando para o senhor qual a importância das audiências de custódia no direito brasileiro. Em primeiro lugar, obrigado, Vânia, pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês novamente. A audiência de custódia, ela não apenas é importante porque já está prevista no Pacto de São José da Costa Rica, que foi introjetado no ordenamento jurídico brasileiro, foi internalizado sem ressalvas e, portanto, havia já no ordenamento brasileiro um mandamento para que essas audiências ocorressem. A importância dessas audiências é justamente, eu costumo dizer, que criar um filtro de racionalidade na entrada do sistema penitenciário. Nós temos que ter, até por uma decisão política prevista na Constituição Federal, uma porta de entrada no sistema penitenciário, uma porta de entrada no sistema de justiça criminal muito menor do que a porta de saída. Haja vista que a prisão é a exceção no ordenamento jurídico constitucional e a liberdade é a regra. E todos nós sabemos o quão deletério é acionar a justiça criminal para resolver conflitos sociais. Então nós precisamos inverter a lógica de ingresso nesse sistema. E as audiências de custódia propiciam esse filtro de racionalidade na medida em que os juízes conseguem aferir com muito mais critério, muito mais rigor, aquilo que aconteceu, a forma com que aquele cidadão foi detida e a possibilidade de esse sujeito, ao invés de ser introduzido no cárcere, ter uma outra medida diversa da prisão cautelar, até que se julgue a culpa definitiva desse sujeito e aí sim ele possa cumprir sua pena se for o caso. Agora, praticamente, a gente viu recentemente um levantamento do G1, eu sei que o levantamento do IDDD foi feito em São Paulo, mas o G1 fez o levantamento em 18 estados brasileiros, entre 2015 e 2016, as audiências de custódia mais prenderam do que soltaram. Acho que 54% dos casos foi mantida a prisão preventiva. Por que acontece isso? Nós temos um problema no Brasil que eu costumo chamar de cultura punitivista, né? Eu vou dar um exemplo rapidamente para chegar nisso, que já é respondendo a sua pergunta. Antes da lei das medidas cautelares, que trouxe um pouco mais de disciplina a essas questões, aquelas medidas cautelares diversas da prisão, os juízes recebiam os autos de prisão em flagrante e diziam assim, auto de prisão em flagrante formalmente em ordem, e o sujeito ficava preso. O magistrado, no entanto, esquecia que a prisão em flagrante é uma forma, é uma espécie de prisão cautelar que só serve para aquele momento. Deveria haver em ato contínuo uma decretação de prisão ou temporária ou preventiva para a manutenção daquele sujeito no cárcere, e isso não acontecia. A Constituição veio, pôs essa ordem constitucional e nunca aconteceu isso na prática. Os advogados também nunca se atentaram para essa conformidade constitucional que deveria haver nos juízes. Aí veio a lei de medidas cautelares e aí sim os magistrados, como se a partir daquela lei e não a partir da Constituição,
que era muito mais antiga, aí eles passaram a fundamentar a manutenção do sujeito na prisão, porque a lei trazia expressamente a necessidade deles fundamentarem a situação de que a substituição da prisão por outra medida cautelar não seria suficiente. Então eles passaram a decretar a prisão preventiva. Isso é sintomático para mostrar o quão automático no ordenamento jurídico brasileiro, embora isso não esteja expresso, essa situação na prisão preventiva. O quão automática é essa decretação de prisão preventiva? Ela é tão automática que o sujeito ficava preso sem decretação de prisão. Então as audiências de custódia vieram, e agora respondendo a sua pergunta especificamente, e de fato nós tivemos pouquíssima alteração nos índices gerais de cautelaridade, ou seja, aquelas pessoas que deveriam ter sido soltas, principalmente com a audiência de custódia, que é uma situação em que o magistrado é colocado diante daquele investigado, daquele sujeito preso, o magistrado teria que ter condição e um pouco mais de sensibilidade de fazer essa clivagem na porta de entrada desse sistema, e no entanto não é feito. Mas isso, e aí eu respondo dizendo que vem de uma cultura punitivista que o Brasil precisa começar a transformar, começar a mudar essa mentalidade. É muito comum, para dar um exemplo de como essa cultura punitivista é impregnada, inclusive na magistratura, é muito comum, inclusive publicações de livros acadêmicos de magistrados, conhecidos até, combate à criminalidade, o juiz não combate coisa alguma, o juiz é o sujeito, é a figura central que deve avaliar os direitos e garantias individuais daquela pessoa. Ele não tem que combater nada. O juiz é aquele que tem que garantir direitos. Quem tem que combater alguma coisa são as polícias, quiçá o Ministério Público, que também tem um papel de fiscal da lei, que não pode fechar os olhos e apenas servir também como órgão do Secretaria de Segurança Pública. Então, esse desconhecimento a gente também tem como sociedade. Eu queria saber como é que funciona a audiência de custódia, porque a gente aqui de fora, a gente vê os julgamentos. Os julgamentos já foram, primeiro são crimes contra a vida, né? Eu queria saber primeiro quais são os crimes que vão para a audiência de custódia e como que isso funciona. Basicamente funciona da seguinte forma: o sujeito é preso ou por decretação de prisão ou por prisão em flagrante, é levado ao fórum. Assim, aquele em até sujeito 24 que horas, é preso, na rua, roubou uma carteira. Na rua. Ele é levado para a delegacia, a autoridade policial, decidindo por lavrar o auto de prisão em flagrante, tem até 24 horas de prazo para levar aquele sujeito à presença de um juiz. Nessa audiência, na presença do juiz, terá o juiz, o promotor de justiça e um defensor público ou um advogado assistindo aquele cidadão preso. E ali, naquela audiência, o juiz e o promotor e o defensor terão condições de aferir as condições em que aquele sujeito foi preso. Como ele foi preso, se houve ilegalidade naquela prisão, como foi a custódia dele e se os elementos que ele traz individualizados da sua vida permitem que ele seja solto, ou seja, que ele permaneça solto, porque é isso que diz a Constituição. Aquele sujeito, ele é inocente, porque ele não foi julgado ainda. Então veja, a audiência de custódia, em hipótese alguma, serve para aferir culpa a respeito daquela situação que levou o sujeito à prisão. Doutor, o juiz vai conversar com esse preso? Porque Sim. a gente tem no Brasil uma clivagem educacional muito grande. Sim. E juiz é aquele sujeito, os operadores de direito, como a gente brinca, tem uma linguagem muito difícil. O juiz vai conversar com essa pessoa que pode ter um nível educacional muito baixo. Como é que vai ser essa conversa? Como que vocês encontraram essa situação? Isso é um outro problema, né? Existem até filmes que retratam essa situação, que as pessoas não compreendem essa linguagem hermética do direito, né? Então o sujeito é colocado ali e muitas vezes, de fato, ele não entende o que está acontecendo. Seria ideal que todo magistrado, todo representante do Ministério Público, todo defensor público e advogado fizesse questão de traduzir ou de transformar aquela audiência em alguma coisa passível de entendimento por aquele sujeito, que é o principal interessado naquele ato, porque é ele que vai ficar preso ou não. Entende? E, no entanto, não é assim que funciona. De fato, o direito tem essa linguagem bastante fechada, bastante hermética, mas os defensores em geral e os advogados tendem a traduzir para o investigado, para o preso, o que está se passando. E eles conversam também antes da audiência com o preso e explicam aquilo que ele pode dizer,
como dizer e qual é a importância daquele ato. Então, sem dúvida alguma, isso que você chama atenção, não apenas seria importante para os presos, para as pessoas que estão ali sendo processadas criminalmente, mas inclusive para que as pessoas da sociedade pudessem aferir o discurso do direito, né? Porque às vezes nós temos a impressão de que um discurso muito empolado traz em seu bojo um conhecimento, quando em verdade não é nada disso. O conhecimento diz respeito ao aspecto substantivo do discurso, e é o que a gente não vê, não apenas no direito, mas em outros discursos sendo entoados na sociedade. E quais são os crimes que são... Todos os crimes, em geral, são levados à audiência de custódia, tá? Desde os crimes dolosos contra a vida até os crimes de baixa gravidade, a não ser se o sujeito for já na delegacia afiançado pelo próprio delegado, que são aqueles crimes mais com penas bem menores. Então ali ele já não passa na audiência de custódia. Mas se for um crime em que o auto de prisão em flagrante for lavrado, ele inexoravelmente terá que ser levado à audiência de custódia. Agora, doutor Leonardo, a gente sempre vê histórias assim de pessoas que roubaram 1 quilo de arroz e ficaram presas. E o questionamento dos delegados de polícia, que falam que isso não seria necessário, que a audiência de custódia usurpa uma autoridade que já seria do delegado de polícia de resolver quem pode ser colocado, ele já teria esse poder, ele já resolveria essa questão. Não é verdade, porque o delegado de polícia ele só tem discricionariedade vinculada à lei, né? E a discricionariedade da autoridade policial é de aplicação de fiança a crimes efetivamente de menor gravidade, como diz a lei. Ele não tem discricionariedade para tomar uma posição jurisdicional a respeito da medida cautelar, de decretação de prisão ou colocação em liberdade. Então teria que haver uma nova estruturação do ordenamento jurídico, que eu não acho ideal, tá? O delegado de polícia tem um papel fundamental, é o primeiro critério de racionalidade. O delegado ele é fundamental porque é aquele que primeiro toma contato com o sujeito, primeiro toma contato com aquela infração, com a vítima, então ele tem um papel já bastante importante. Querer que o delegado também ocupe esse papel, que é eminentemente jurisdicional, inclusive como diz no pacto, essa audiência de custódia deverá ser realizada, a apresentação do preso em juízo, como diz o texto do documento internacional, deverá ser apresentada à autoridade judicial ou alguém que tenha um papel jurisdicional semelhante. Então não se trata de qualquer outra autoridade, mas um papel jurisdicional. Porque é disso que se trata. Colocar alguém em privação de liberdade é daquelas coisas que eu costumo dizer, das mais graves. É a agressão mais grave que um Estado de Direito pode cometer contra o indivíduo. A perda da liberdade, inexoravelmente, é o drama maior que o Estado pode cometer. Então, nós precisamos de todo o cuidado. Não se trata de alguma coisa banalizada como a gente tem hoje. Hoje o Brasil ocupa o quarto papel, a quarta posição em maior número de encarceramento do mundo. Isso é uma desonra para a gente. Em velocidade, nós somos o primeiro. Ou seja, se nós continuarmos assim, com essa mentalidade e atuando dessa forma, em pouco tempo nós seremos o país do mundo que mais encarcera. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida com a nossa conversa com o advogado Hugo Leonardo sobre as audiências de custódia. Nós estamos de volta com o Ponto de Vista. Dessa vez, nós estamos discutindo as principais mudanças que podem ser trazidas pela proposta do novo Código de Processo Penal e também sobre as novidades que já estão sendo implementadas na Justiça brasileira. Hoje, o nosso convidado é o advogado paulista Hugo Leonardo, vice-presidente do Instituto de Defesa do Direito de Defesa, coordenador de uma pesquisa que acompanhou as audiências de custódia em São Paulo. Doutor Hugo Leonardo, uma das coisas que chamou a atenção no levantamento que vocês realizaram foi que a maior parte das pessoas que são levadas a essa audiência são pessoas de 18 a 25 anos, pobres, com endereço fixo, mas sem emprego, que cometeram crimes patrimoniais, que só têm o ensino fundamental. Eu queria saber do senhor, existe um recorte racial, social, sobre quem recebe a liberdade, sobre quem fica com a prisão preventiva decretada? Como é que é essa seleção? Olha, essa pesquisa é muito interessante porque ela conseguiu demonstrar o óbvio de quem atua no sistema de justiça criminal. A prisão é aplicada para jovens, negros e pobres.
e agora uma incidência bastante grande de mulheres. O número de mulheres sendo presas também é bastante alto por conta dessa guerra às drogas que o Estado brasileiro tem patrocinado. Esses jovens negros, eles têm baixíssima escolaridade formal, advêm de extrato social hipervulnerável, têm uma desagregação familiar evidente e efetivamente não conseguiram acessar o mais básico direito à cidadania. São acusados, em geral, de crimes patrimoniais com penas que, se aplicássemos a lei corretamente, não permitiria que eles ficassem presos cautelarmente. E assim que são presos cautelarmente, passam a ser cooptados pelas facções criminosas, passam a ser expostos a um ambiente de criminalidade, justamente em razão dessa vulnerabilidade maior, transformando a reincidência em alguma coisa praticamente inexorável. Não bastasse isso, nós temos um perfil de policiais, e eu não vou generalizar, mas a incidência disso é bastante alta, que estigmatiza esse perfil dessa população jovem, negra e pobre. São aqueles que são abordados nas ruas, são aqueles que são levados às delegacias de polícia, são aqueles, inclusive, que sofrem as execuções protagonizadas por agentes públicos na maioria das vezes. Então, a conclusão evidente que nós chegamos é que o sistema de justiça criminal, ele prefere os negros, prefere os jovens pobres e enfim, em suma, preferem aqueles mais vulneráveis socialmente. Isso Agora, é evidente. Duas questões. Um menino de 18 anos que tem o ensino fundamental, que precisou roubar, que foi pego roubando. Roubando não, foi cometendo um furto. Furto, tentado no mais das vezes. Ele, quando chega numa delegacia, ele vai ter que comparecer perante um juiz, ele não sabe que ele precisa estar acompanhado de um advogado. E uma outra questão, o juiz conversando com ele, esse juiz não deveria aferir essas condições que o senhor está dizendo, de que o risco de reincidência, de provocar um mal maior, inclusive social, eu não estou falando nem que o juiz se compadeça da situação dessa pessoa, mas de agravamento da situação social, de criminal, ele não deveria pesar essas questões? Infelizmente, deveria pesar essas situações. O juiz deveria estar atento, no mais das vezes, do que se trata essa pessoa que ele tá julgando, que ele está decidindo colocar no cárcere ou não. Os juízes deveriam, Vânia, visitar os presídios, porque não fazem. Os promotores não fazem. Quando muitos juízes das execuções criminais que têm como prerrogativa, aliás, como caráter precípio da sua atividade naquele lugar, naquela vara, eles vão aos presídios. Alguns, outros não. Mas todos deveriam ir, porque se algum juiz tem a competência, a capacidade de colocar alguém ali naquela jaula, ele deveria pelo menos saber do que se trata essa jaula. Se as leis fossem aplicadas, nós não teríamos esse número de 40% de presos. E como é que eles têm acesso à assistência de um advogado? Antes das audiências de custódia, esses cidadãos eram jogados nos cárceres, presos e levados aos presídios ou centros de detenção provisória ou coisa que o valha. Cada estado tem uma organização e uma denominação específica. Eles demoravam, às vezes, 6 meses, 1 ano, para ir ao fórum. Eles só iam ao fórum no dia da audiência, no dia da primeira audiência. Apenas nesse momento eles tomavam contato com o juiz. A maior dificuldade nossa, quando recebíamos advogados ou órgãos internacionais que fiscalizavam os presídios brasileiros, era explicar essa situação, que um sujeito era colocado no cárcere e não tinha uma assistência jurídica nesse período, porque as defensorias públicas, infelizmente, não estão suficientemente aparelhadas como estão os ministérios públicos, há que se diga. Então, paridade de armas entre acusação e defesa técnica é uma mentira no Brasil. E os defensores... Quer dizer, ele não tinha defesa. Não tinha defesa. Ele ficava ali jogado no cárcere e, se não tivesse um advogado particular, não sabe exatamente o que está acontecendo. Se está preso cautelarmente, qual a acusação, qual o fundamento de sua prisão. Não tinha acesso sequer a qualquer documento atinente à sua prisão. Não tinha acesso à pessoa responsável por decretar a sua prisão. E nós, quando atuávamos, eu cheguei a realizar pessoalmente algumas inspeções, inclusive junto com o Conselho Nacional de Justiça,
em vários presídios e como conselheiro nacional de política criminal e penitenciária, e essa realidade é no Brasil todo. Chegava a conversar com presos que não tinha ideia da capitulação jurídica, ou seja, do crime pelo qual ele estava sendo formalmente acusado. Ele sabia efetivamente o que tinha acontecido, sabia da história, mas não sabia qual o crime que tinha sido imputado. Não sabia a pena que poderia ser aplicada, enfim, não sabia o atual estágio do seu processo, se havia processo, e em alguns casos a gente pegava situações que o sujeito estava preso há meses sem denúncia, processo às vezes extraviado, enfim. E nessas inspeções a gente conseguia colocar algumas pessoas em liberdade, ou seja, fazer esses multirões, organizar esses multirões e enxugar gelo no sistema de justiça criminal, colocando essas pessoas em liberdade. Aliás, olha que curiosidade, na lei de execução penal, porque é isso, né? A prisão veio para depois vir o argumento teórico a justificar a prisão. Um dos argumentos teóricos da prisão é de que o cárcere deve ressocializar o sujeito. Então veja, se a gente fosse aplicar uma lógica formal, você tira o sujeito da sociedade para melhor reinseri-lo. Ou seja, a lógica formal já é desobedecida no postulado da existência da prisão. Então, mas não inventamos coisa melhor. De fato, não inventamos coisa melhor. Então vamos fazer o seguinte, vamos aplicar a lei e diminuir esse altíssimo grau de encarceramento e de mentalidade punitivista, que a gente, pelo menos, não piora a situação que nós vivemos. Você falou da prisão de mulheres. Nesse caso, nas audiências de custódia, os juízes avaliam situações como, por exemplo, a questão da mãe que amamenta, a mãe que tem filhos de menores de 12 anos. Essas mulheres são colocadas em liberdade provisória? Vânia, eu não vou citar... São tiradas da prisão preventiva? Eu não vou citar a ministra, mas houve recentemente uma decisão de uma ministra de um tribunal superior que manteve a prisão preventiva de uma presa que estava perto do parto. Ela já tinha um filho, estava grávida, ia ter o parto e ela manteve a prisão preventiva dessa mulher para que ela para que ela desse à luz presa, e vai dar à luz presa, se é que já não deu. As mulheres fazem o parto no Brasil algemadas. Você vai aos presídios, as mulheres, quando muito, elas criam seus filhos nas primeiras semanas de vida extrauterina nas celas, ou em algum ambiente um pouco melhor no interior dos presídios. E quando termina a amamentação, depois de 6 meses, esses filhos são retirados dessas mães e doados à família. Se não tem família para pegar essa criança, eles são doados para adoção. Eles são dados à adoção. Essa mãe, depois que sai do cárcere, perde o seu filho. O Estado brasileiro, nenhum Estado que seja, tem competência, pode ter autorização para fazer uma violência dessa, para cometer um ato de violência desse. Como se uma gestante de 9 meses pudesse oferecer algum risco à ordem pública. Então nós temos situações, inclusive, de mulheres, já estou concluindo, que não recebem absorvente, que utilizam miolo de pão na falta de absorventes. É esse tipo de situação que nós estamos presenciando nos cárceres brasileiros. Com relação à lei de medidas cautelares e as prisões preventivas, como é que o senhor acha que o direito brasileiro, que a justiça brasileira hoje está lidando com essas duas questões? Melhorou a aplicação da medida da prisão preventiva, quer dizer, diminuiu o número das prisões preventivas com o advento da lei de medidas cautelares? E como que o senhor acha que a justiça brasileira encara a prisão preventiva? Olha, a melhora é absolutamente insignificante. O que aconteceu foi o seguinte: as pessoas que antigamente recebiam a liberdade provisória ou que tinham revogada a prisão preventiva e, portanto, ficavam em liberdade respondendo ao processo, passaram a ter medidas cautelares. Entende? Então, ao invés de a medida cautelar ser substituída para aqueles casos em que havia prisão cautelar, ela foi imposta àqueles que já saíam em liberdade provisória. Então, mais uma vez, infelizmente, essa lei de medidas cautelares mal compreendida ou utilizada até com má fé, para dizer um termo duro, expandiu o direito penal brasileiro. Expandiu as amarras, a malha do direito penal brasileiro.
alcançou aquelas pessoas que saíam em liberdade e muitas vezes eram absolvidas, agora essas pessoas cumprem essas medidas extra prisão com tornozeleiras eletrônicas, com pagamento de fiança, com comparecimento, prestação de serviço à comunidade, etc. Então, é uma lei que foi bem-vinda porque disciplinou o que a Constituição em 1988 já afirmava, mas infelizmente essa cultura punitivista impediu um avanço pretendido pelo legislador e o sistema de justiça criminal brasileiro pouco avançou nessa matéria, mas nós temos a esperança de que, repito, a criação desse filtro de racionalidade, dessas rechecagens institucionais, que aliás advêm dos contratualistas. Uma instituição forte, um poder, um superpoder deve ter outro poder para limitar os seus excessos ou pelo menos fiscalizar a sua atuação. Já que nós temos, e principalmente por isso, temos essa mentalidade vicejando no país hoje em dia, é possível e é necessário a gente criar esses filtros com outros órgãos fiscalizando os poderes antecessores no âmbito da justiça criminal. E qual a sua expectativa ou o que o senhor acha que deve melhorar agora com mais tempo de experiência das audiências de custódia? O que o senhor acha que deve melhorar? Olha, o que eu tenho visto pessoalmente é que alguns magistrados que eram contrários absolutamente às audiências de custódia, quando vão fazer as audiências de custódia, se tornam mais sensíveis. Eu tive contato com algumas magistradas, e não foi nenhuma, foi mais de uma, em outros estados da federação, e não em São Paulo, que disseram para mim assim, olha, eu sou juiz há 20 anos e quando eu comecei a fazer as audiências de custódia eu percebi o que era ser juíza novamente. Porque quando o preso chegava para mim, eu estava no meu gabinete, eu já recebia aquela pessoa uniformizada, rotulada, ou seja, pasteurizada, digo eu, né? Porque com cabelo raspado, uniformizada, algemada, cercada por polícia. Para mim era mais um, era um número. Agora nas audiências de custódia eu recebo essas pessoas como elas são presas. Então elas vêm cheirando mal, elas vêm mal vestidas, elas vêm descalças, elas vêm às vezes drogadas. A justiça criminal é o fim do túnel da sociedade, é o agravamento do conflito social. Então o magistrado ele precisa saber que é com esse público que ele está lidando, é com essa carência, é com essa desgraça humana que ele está lidando. E ele é papel fundamental para decidir em reinserir esse sujeito ou em afastar definitivamente de qualquer convívio possível. Muito obrigada, doutor Hugo Obrigado, Leonardo. eu que agradeço o convite, é sempre um prazer. O Ponto de Vista termina aqui. Você pode rever este ou outros programas desta nossa série sobre mudanças na justiça brasileira na nossa página ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até a próxima.